Peguem a palavra de Deus e abra na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5 e o versículo 22. Hoje eu vou falar de mais uma característica da presença de Deus na vida da pessoa. Acharam? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Eu vou ler na tradução ARC, Almeida Revista Corrigida, e depois troca para NVI, porque é onde eu quero falar sobre domínio próprio. Diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Voltando para a NVI, agora você vai ver que vai mudar a tradução na NVI. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que eu quero falar, domínio próprio, que é o autocontrole. Nós precisamos aprender o que é domínio e o que é domínio próprio. Quem tem um domínio próprio aí? Quem se autocontrola? Quem é estourado aí? Ah, pastor, não consigo me controlar não, viu? Tem hora que eu fico estressado, perco o meu juízo. Tem que buscar esse fruto, domínio e dominar a si mesmo. Amém? Eu vou ler mais uma vez somente essa parte B do versículo 23 na tradução NVI, Nova Versão Internacional. E eu quero que você repita comigo bem alto, bem forte, até o domínio próprio. Amém? Mas o fruto do Espírito é mansidão. Mas o fruto do Espírito é mansidão e domínio próprio. Você crê nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu quero este fruto, eu quero esta característica que prova a presença de Deus em minha vida. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua palavra vai ser ministrada nesta noite, e o seu povo te glorifica, te adora e aplaude a sua palavra. Então a cada pessoa que glorifica nesta noite, derrama o seu Espírito, o seu poder, e venha com o seu Espírito Santo, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar. Esta é mais uma característica da presença de Deus na vida da pessoa, domínio próprio. A palavra domínio, no grego, que é o original do Novo Testamento, significa eklateia, que ocorre apenas 3 vezes nos versículos da Bíblia. O termo grego com raiz kratos significa ter domínio, ou seja, eu domino algo. Isto é domínio, você dominar alguma coisa. Você pode dominar, como tem muitos homens que são dominados pelas mulheres, as mulheres dominam alguns homens, ou alguns homens dominam algumas mulheres, ou algumas pessoas têm habilidade para dominar alguma coisa. Isto é domínio, aquela pessoa tem este poder. A palavra domínio no latim significa senhor, e a palavra se diz dominus, que é dono. Então domínio é quando alguém é senhor de algo, é dono de algo e tem domínio sobre tal coisa. Então a palavra no grego é kratos, significa ter domínio, exercer poder sobre algo, ter autoridade sobre algo, isto é ter domínio. E o Senhor, quando criou o homem, criou a mulher, ele deu ao ser humano domínio. Ele deu esse poder, porque esse poder foi dado ao ser humano de dominar-se todas as coisas que Deus criou. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28,
ele vai dizer exatamente isto quando ele criou o homem e criou a mulher. E disse assim, Gênesis capítulo 1 e o versículo 28. E Deus os abençoou. Observa que está no plural aqui, né? Não está no singular. Os abençoou, o homem e a mulher. E Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Dominai o quê? Sobre os peixes do mar, tubarão, né? Peixes, baleia, focas, golfinhos. É por isso que você vê passando em TVs, tem TVs cultura, tem TVs reportagens, que mostram o homem dominando os peixes dos mares. Quem já viu isso? Tem homem que beija o tubarão, tem mergulhador que vai lá e dominou o tubarão, que o tubarão não morde, o tubarão não ataca, porque aquele homem já dominou aquele peixe. E isto é uma autoridade de Deus dada ao ser humano. Ele diz, dominai os peixes do mar. Peixes aqui está no plural porque quer dizer todo tipo de peixe, né? Tanto tubarão, como é do mar, como baleia, que é do mar, como foca, golfinhos. Você vê mergulhadores que andam em cima de golfinhos, andam em baleias, abraçam tubarões, que são peixes ferozes, porque Deus já tinha dado esse domínio ao ser humano. Está aqui. E não só isto, os homens também, né? O ser humano também dominaria as aves dos céus. Você vê falcão, né, pousando no ombro do dominador. A pessoa vai lá e assobia, não é? E vem o pássaro e se assenta no ombro da pessoa, porque aquela pessoa já ensinou aquela ave a ser dominada. Então ele tem esse domínio dessas aves, porque Deus deu esse domínio. E além dos peixes, aves, também Deus deu domínio para dominar as bestas feras do campo. Tem pessoa que entra em jaula de leão, abraça o leão, anda com tigre, e isso é muito comum no Oriente Médio. Você já viu sheiks que têm tigres como gatinhos? Quem já viu essas criações? Ou seja, o sheik já ensinou aquele animal a ser dominado. O gatinho de um sheik no Oriente Médio é um tigre, é o gatinho de estimação, um animal grande. E ele sai andando com o tigre na rua como se fosse um gatinho. E o tigre não ataca. Por quê? Porque esse homem já ensinou aquele animal a ser dominado. Ele já é dominado. E foi esse poder que Deus deu ao ser humano. Domínio. Domine todos os peixes dos mares, domina todas as aves dos céus e domina toda a besta fera do campo. Então é um poder, uma autoridade que Deus concedeu ao ser humano. Uma vez eu vi uma reportagem de um pastor que estava com uma roupa azul e amarela, e ele estava num cercado, né? Era uma fazenda enorme. E lá no meio do mato, lá no meio das gramas, estavam as ovelhas. Não sei se você já viu esse vídeo, passou muitas vezes na rede social. E esse pastor com essa roupa azul e amarela, ele viu as ovelhas lá no fundo, e as ovelhas comendo gramas. E ele foi e assobiou, chamou as ovelhas. Aquelas ovelhas olharam para o cercado assim, viu que era o pastor e foi até ele. E foram lá, né, para dar carinho para aquele pastor, e aquele pastor ficou lá, dando carinho para aquelas ovelhas. Aí uma outra pessoa foi fazer a mesma coisa. Usou a mesma roupa que aquele pastor usou, roupa azul, amarela, e fez o mesmo assobio, chamando as ovelhas que estavam lá no fundo. As ovelhas olharam para o cercado assim, e não reconheceram aquele pastor, e não foram até ela. Ou seja, até as ovelhas sabiam quem era o seu dominador. Você sabia disso? É por isso que Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Conhece a voz do seu pastor, não é qualquer pastor. Jesus disse isso, as suas ovelhas conhecem a sua voz. E elas ouvem e obedecem. Então, o que é isso? Domínio. Lá em Salmos 8, que Salmos não é capítulo, mas é números, Salmos de número 8, versículo 3, o salmista Davi ele vai dizer exatamente sobre o domínio que Deus concedeu ao ser humano. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua
e as estrelas que preparaste? Quem é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor, fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, tudo Deus deu domínio para o ser humano. Está vendo? As aves dos céus e os peixes do mar, como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 28, está frisando aqui, ó. E tudo que passa pelas veredas dos mares. Deus criou o ser humano um pouco menor do que o anjo, né? O anjo é maior do que o ser humano, porque o anjo é imortal. O ser humano é mortal, né? Ele só não é imortal, só não é mortal quando ele recebe Jesus, que ele passa a ter a vida eterna. Mas o ser humano é mortal. Os anjos não. Os anjos não morrem. Então, um pouco menor fizeste do que o anjo, os anjos do Senhor. Mas o que Deus fez com o ser humano? O coroaste de honra e de glória. Você é a coroa de Deus. Você é a honra de Deus. E não só de honra e glória, porque Deus criou tudo e passou para o ser humano. Ele deu tudo que ele criou e deu ao ser humano como domínio, como autoridade. O anjo não tem domínio sobre você. Pelo contrário, você é guardado, protegido pelo anjo. O anjo do Senhor é servo teu, servo nosso. Ainda que o anjo seja maior do que você, o anjo é o teu servo. Ele é quem é enviado para te servir e para te guardar. Então, tudo que Deus criou, ele não colocou na mão do anjo. Nem no anjo Gabriel, nem na mão de Miguel, nem em querubins, nem serafins, nem arcanjo. Não, não. Ele colocou nas mãos do homem mortal. Isto é honra, isto é glória. É como se ele dissesse para o ser humano, tudo está em suas mãos. Domine tudo que eu criei. Por isso que ele passou esse domínio. Então, o domínio é quando eu domino algo e domino alguma coisa, eu tenho esse domínio sobre tal coisa. Isto é domínio. Agora, quando se fala de domínio próprio, aí já não é dominar algo, aí é dominar a si mesmo. E eu vou dizer uma coisa para você. Dominar alguma coisa é fácil, não é? É. Tem muita gente que arruma estratégias para dominar alguma coisa. O político muitas vezes domina a população dando algo em troca, não é assim? E consegue ter o domínio de tal pessoa. Então, dominar alguma coisa é muito fácil. É só você ter alguma estratégia para você conseguir dominá-la. Mas dominar a si mesmo é muito difícil. Só com o poder do Espírito Santo. É por isso que o domínio próprio não é algo que tem de si mesmo, mas é dado pelo Espírito Santo. É um fruto do Espírito, que a pessoa precisa gerar dentro dela. E esse poder só é concedido ao Espírito Santo, porque domínio próprio nos dá a capacidade de dominar o pecado, os olhos, as mãos, os ouvidos, a língua e os pés. Então nós precisamos dominar os nossos olhos, dominar os nossos ouvidos e principalmente dominar a nossa língua. Quem consegue dominar a língua? A língua é um membro do corpo que não tem osso, porque se tivesse osso, a pessoa ia parar um pouco de falar, porque ia doer. Imagine você caminhar sempre e dizer, ai, meu joelho está doendo, minhas pernas estão doendo, porque tem ossos, mas a língua não tem osso. É por isso que você fala sem parar. Sem parar, porque ela não dói, ela não tem osso. Tudo que tem osso dói, não dói? Se você estiver ali, ó, pegando os seus braços, está doendo por causa dos seus ossos. As suas pernas estão doendo por causa de tanto andar. Mas a língua não. A língua não tem osso. E é um pequeno membro do corpo que tem o poder de incendiar toda a floresta. Então observem, dominar a si mesmo é o maior desafio que o ser humano tem. Dominar os peixes dos mares foi muito fácil. Dominar as bestas feras do campo, muito fácil. Dominar as aves do céu, muito fácil. Mas dominar a si mesmo
é muito difícil. Só com a ajuda do Espírito Santo. É por isso que ele te concede o fruto do domínio próprio. Receba nesta noite esse fruto para que você possa dominar não as coisas, nem algo, nem pessoas, mas dominar a si mesmo. Você precisa dominar os seus impulsos. Você precisa dominar os teus olhos, as suas mãos, os teus ouvidos, a sua língua. Olha o que o Senhor Jesus falou sobre os olhos. Em Mateus capítulo 18, e o versículo 8, e o versículo 9. Olha como que é tão importante dominar os olhos, viu? E dominar as mãos. Ele diz assim, versículo 8 de Mateus capítulo 18. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, atire-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés e serem lançados no fogo do inferno. Fogo eterno, né? É isso mesmo. Ser lançado no fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos e serem lançados no fogo do inferno. Na primeira ele fala no fogo eterno. Por isso que eu dei uma confusão aqui. Porque na segunda ele fala do fogo inferno. Tá vendo? Então, melhor é arrancar os olhos, se eles te fazem pecar. Arrancar as mãos, se elas te fazem pecar. Arrancar os pés, se eles te fazem pecar. Melhor entrar coxo no céu, sem pés, ou aleijados, né? Melhor entrar sem mãos nos céus, ou sem olhos, do que ficarem com as duas mãos, os dois pés e os dois olhos no inferno. Então, o que Jesus nos ensina? Que devemos dominar os nossos olhos, dominar as nossas mãos e dominar os nossos pés. Você tem esse poder. Você não pode ser dominado, você tem que dominar. Em Mateus também, capítulo 6, lá no versículo 22, vai dizer exatamente assim. Olha o que diz aqui Mateus com os olhos, é tão importantes. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá. Então quer dizer que o meu corpo é guiado pelo que eu vejo. É aquilo que eu tenho que aprender. O salmista diz, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Porque aquilo que eu assisto é aquilo que me empolga. Por que você acha que muitos ladrões roubam carros, roubam relógios, assaltam? Porque é aquilo que eles veem. Você já viu algum cego roubar? Fala sério. Você já viu algum cego fazer um assalto? Já viu algum ceguinho dizendo assim, ó, é um assalto, passa um relógio. É um assalto, me dá o dinheiro que você sacou agora. Você já viu? Não, fala sério, você já viu? Eu nunca vi um ceguinho fazer assalto. Quem já viu aí? Por que o cego não rouba? Por que não vê? Você tem que ser cego assim para o mundo. Você tem que ser cego para o mundo. Você não pode ver nada que te tira o seu foco. O ladrão só rouba porque ele vê. Ele vê. E o próprio Deus disse o seguinte, lá em Êxodo capítulo 20, e o versículo 17, ele diz, não cobiçará a mulher do teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará nada do teu próximo, porque cobiçar é desejar, e nós só desejamos algo quando nós vimos, porque dificilmente alguém vai desejar algo se não viu. Se você vê algo bom, você deseja. Então o desejo vem pelos olhos. É por isso que Jesus diz, a candeia do corpo, candeia é o que dá luz. Então quer dizer que o meu corpo só vai ser luz através dos meus olhos. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha o verso 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto,
a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então observa que os olhos têm o poder de influenciar a vida da pessoa. A pessoa rouba porque ela vê o dinheiro. Ela está apegada no dinheiro. Por que muitas pessoas não são dizimistas? Porque veem o dinheiro. Eu disse aqui, contei o testemunho da criancinha Daniel, de 9 anos, que ele, por mais que fosse pouco, que para ele era muito, né? Ele foi fiel num real, foi um fiel em 10 reais, ganhou mais 10, mais 10, mais 20, mais 6 reais. E ele deu o dízimo de 20 reais. Por que ele deu o dízimo de 20, dízimo de 10, dízimo de R$1? Por que ele foi fiel no dinheiro que estava em suas mãos? Porque ele não viu valores. Não, ele não viu valores. Você pode dar a qualquer dinheiro para uma criança. Você dá 100 reais para uma criança e diz, vai lá ofertar na arca. A criança vem e oferta. Pode dar na mão dela e fala, vai lá ofertar, que ela vem e oferta. Ela não sabe o valor do dinheiro. E ela nem sabe o que pode comprar com dinheiro. Ela não tem noção disso. Você pode colocar R$1.000 na mão de uma criança e dizer para a criança, vai lá na arca e oferta esse R$1.000 agora. Ela vai lá na arca e oferta R$1.000. Porque ela não tem noção do que é dinheiro. Agora coloca R$100 na mão de um adulto. Coloca R$1.000 na mão de um adulto e diz, vai lá na arca e oferta. Você vai ver que luta que vai ser. É ou não é? Por que vai ser luta? Porque o adulto, ele vê dinheiro, a criança não vê dinheiro. Os olhos faz a pessoa retirar aquilo que é de Deus. É por isso que muitas pessoas não são fiéis, porque quando ela recebe, ela vai ter que devolver 200, 300, 400, 500, depende do seu salário. R$1.000 para Deus, ela vai relutar para entregar aquilo, porque ela vê dinheiro. Então, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Os olhos têm o poder de influenciar a vida da pessoa. E o próprio Paulo falou sobre o dinheiro, que muitas pessoas se transpassaram em dores, naufragaram na fé por causa do dinheiro. O dinheiro não é ruim, não. É muito bom o dinheiro. O dinheiro resolve tudo. O dinheiro tudo responde. Mas o amor a ele, aí é um perigo. Porque o amor pelo dinheiro, mata pelo dinheiro, trai pelo dinheiro, rouba pelo dinheiro, sequestra pelo dinheiro, tem até desafeto na família por causa do dinheiro, porque a pessoa não está dominando o dinheiro, mas o dinheiro está dominando a pessoa. Você não pode ser dominado, você tem que dominar. Esta é a autoridade que Deus te deu, domínio. Olha o que diz primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 10. Coloca aí para você ver o que Paulo diz sobre o dinheiro. Não é ruim, não. Não, o dinheiro é muito bom, desde que você não tenha amor por ele. O seu amor tem que estar acima do dinheiro. E você não pode deixar que o dinheiro te domina. É você que tem que dominar o dinheiro. Olha o que ele diz. Porque o amor do dinheiro, tá? Não é que o dinheiro é mau, não. É o amor do dinheiro. É a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça é o quê? Desejo, olhos desenfreados. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, por causa do amor do dinheiro. Não é do dinheiro, é o amor do dinheiro. Então, a cobiça, de querer mais, desejar mais, como diz o ditado, quanto mais tem, mais quer. Isso é muito perigoso, viu? Tem muitas pessoas que já se desviaram da fé, abandonaram a Cristo e estão aí passando dores por causa do dinheiro. Então você tem que aprender a dominar. Quem não domina é dominado. Quem não vence é vencido. Você precisa entender, se você não dominar o pecado vai te dominar. Você tem que ser o Senhor e não ser o escravo do pecado. Você tem que dominá-lo. Em João capítulo 8, versículo 36, fala sobre isso. 34, né? João 8, 34 fala que
Aquele que não domina, ou seja, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, porque não domina, ele é dominado. Ele não pode ver uma coisa que ele já cai, né? Ela não pode ver uma coisa que ela já cai. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ó, servo quer dizer escravo. Se eu sou escravo do pecado, eu tenho um senhor, porque todo escravo tem um senhor. O escravo é comprado. O escravo não tem voz ativa. O escravo é mandado. Alguém o compra para mandar nele, não é? Se é escravo, alguém o comprou. É alguém que manda nele. Tem um senhor. E se a pessoa comete pecado e é escravo do pecado, quem é o senhor aqui na história? Quem é o senhor? Diabo. O diabo é o criador do pecado. O diabo é o precursor do pecado. Se o diabo consegue te dominar no pecado, ele é o teu senhor. Então, quem comete pecado é servo do pecado. E se é servo do pecado, tem um senhor. E o senhor aqui é o diabo. Então, se você não domina o pecado, você é dominado. E se você é dominado, você tem um senhor que te domina no pecado. E esse senhor não é Deus, é o próprio Satanás. É ele que manda em você. É mais ou menos o cavalo, sabe? O cavalo tem uma força enorme. Se ele soubesse a força que ele tem, ele não seria dominado. Você sabia disso? O cavalo é muito forte. Mas ele só não sabe a força porque alguém o domina. Quando a pessoa coloca a rédea nele, o cavalo faz com que aquela pessoa pede. Se a pessoa manda para a direita, o cavalo vai para a direita. Se a pessoa manda para a esquerda, o cavalo vai para a esquerda. Se a pessoa puxa o freio, o cavalo tem que parar. Agora vê se alguém domina um boi bravo. Olha ver. Vai no rodeio e você vê se aquela pessoa consegue ficar 1 minuto em cima de um boi. Consegue? Por quê? É como se o boi dissesse: aqui você não domina, não. Aqui você é dominado. Por isso que quem fica 30 segundos em cima de um boi bravo recebe o prêmio. Porque o boi não se deixa dominar por ninguém. É isso que você tem que ser. Não pode ser dominado pelo pecado, não pode ser escravo de Satanás. Pelo contrário, você tem que dominar. Vou te mostrar algumas razões aqui, o que é domínio. Primeiro, você tem que dominar a sua língua. Quem fala demais aí? Quem tem uma língua maldita, uma língua venenosa, que incendeia? O Tiago falou sobre isso. Lá no capítulo 3 de Tiago, versículo 1. Você conhece alguém que tem uma língua felina? Rapaz, a pessoa tem uma língua que é venenosa. Ela tem veneno na ponta da língua. Conhece alguém que tem veneno na ponta da língua? Opa, você conhece, pastor? Ah lá, tá vendo? Tiago capítulo 3, versículo 1. Tem pessoa que é complicado, ó. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, ou seja, ensinadores, sabendo que receberemos mais duro juízo. Verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, ó, palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo, porque a língua é o poder de dominar o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos... Colocamos freio lá para parar o cavalo, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Colocando o freio na língua do cavalo, consegue dominá-lo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. O leme, só gira para um lado, vai, gira para o outro, vai, por causa do comando. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, tá vendo? Como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. O diabo usa a boca da pessoa. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis,
como de animais do mar, se amansa, isto é, se domina. Olha o que Tiago está dizendo. Todas as aves do céu são dominadas, como diz o Senhor Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, como diz o Senhor Deus em Salmos 8, versículo 3 ao 8. Todas as aves do céu são dominadas, todos os peixes dos mares são dominados, todos os répteis são dominados, todas as bestas feras do campo são dominadas, mas a língua é indominada. Se amansa e foi domada pela natureza humana, o homem consegue dominá-la. Verso 8. Mas nenhum homem pode domar o quê? Assim, ó. Ó a cobrinha, ó. Essa cobrinha incendeia a floresta. Você sabia disso? Que a língua tem o poder de incendiar um lugar? É, poder da língua, está aqui, ó. Mas nenhum homem, ou melhor dizendo, nenhum ser humano consegue o quê? Domar, isto é, dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Primeira coisa que você tem que dominar, a língua. Se você dominar a sua língua, que é uma coisa impossível, como o Tiago diz, você consegue dominar todo o seu corpo. Mesma coisa os olhos. Se você conseguir dominar os teus olhos, você consegue dominar todo o seu corpo. Você está vendo? Tanto os olhos quanto a língua são os membros do corpo que têm um poder sobre o corpo. E são órgãos pequenos, mas que têm o poder de frear o corpo humano. Por isso que Tiago diz, tudo você se domina, tudo você domina, mas uma coisa que é difícil é dominar a si mesmo. Por isso que precisamos do fruto domínio próprio. Eu preciso me dominar. Segunda coisa que você precisa dominar, além da língua, dos olhos, você precisa dominar os seus impulsos. É quando aquela pessoa está nervosa, estressada, ela precisa se dominar. Lá em Provérbios capítulo 25 e o versículo 28, fala que o homem que não contém o seu espírito, que não domina o seu espírito, é como uma cidade sem muro. É uma coisa que não tem proteção. Uma pessoa que não consegue dominar o seu espírito, os seus impulsos, as suas emoções, ela vai trazer consigo muita coisa ruim. Pode ter certeza. Como a cidade derribada. O que é cidade derribada? Cidade destruída. Você já viu que uma pessoa que não consegue se controlar a si mesma, ela faz uma bagunça onde ela estiver? Já reparou nisso? A pessoa quebra o pau onde ela está. Ela quebra tudo. Por causa da sua fragilidade de autodomínio. Se ela não conseguir se dominar, ela vai fazer uma bagunça onde ela está. Ou por ciúmes, ou por uma palavra que ela recebeu, ou por alguma coisa. Ela vai bagunçar um lugar. Por isso você vê essas brigas aí, né? Porque a pessoa não tem o domínio próprio, então ela não vai aceitar, ela vai acabar brigando. É como uma cidade derribada, que não tem muros, que é uma coisa desorganizada. Quem não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então você tem que aprender a dominar a si mesmo. Tem que ter esse controle. Provérbios também, capítulo 16, em versículo 32. Ah, pastor, alguém está me tirando do sério. Não se domine. Calma aí. Guarde os seus impulsos. Guarde as suas emoções. Tenha paciência, tenha longanimidade. Calma, respire. Senta aí.
Toma uma aguinha. Reflita um pouquinho. Não é assim? Calma aí, senta um pouquinho, não é assim? Você está nervoso, calma aí, deixa passar esse nervosismo. Calma, tudo vai voltar ao normal, não é assim? E não volta ao normal? Volta ao normal. Agora, se não tiver esse controle, vai derrubar a cidade. Vai derrubar a cidade. Melhor é o longânimo. O que é longânimo? Paciente. Do que o valentão. Coelho é na mão, coelho é no braço. Eu sou violento. Olha lá. Melhor é a longanimidade, aquele que é paciente, do que o valentão. E o que governa o seu espírito, isto é, os seus impulsos, o que governa as suas emoções, isto é, autodomínio, do que o que toma uma cidade. Então nós precisamos entender isso. Dominar os olhos, dominar a língua e dominar os seus impulsos. Você tem que aprender a se dominar. E isso é através do fruto do Espírito Santo. E terceiro, você tem que dominar todas as coisas, não se deixar ser dominado por nada. Eu, por exemplo, vamos supor que você foi uma pessoa alcoólatra, bebeu muito nessa vida, fumou muito cigarro. De repente você vai num bar, e lá nesse bar tem cigarro, tem bebida e tem coca, tem guaraná, tem suco, água. Aí você vai lá comprar uma água. Aí você vê o cigarro e você vê a pinga que você tanto tempo bebeu, tanto tempo fumou. Você tem que controlar isso. Você pode entrar no bar para pegar uma água, para pegar um refrigerante ou um suco natural, o que quer que seja. Mas você, quando olhar o cigarro que você fumou há muitos anos, você tem que aprender a se dominar. Você não pode ser dominado pelo cigarro. Quantas pessoas estão sendo dominadas por cigarros? Há tantos anos que fumam e não conseguem se libertar do cigarro. Não conseguem se livrar do cigarro. Um negocinho desse tamanho domina a pessoa. Ou bebidas alcoólatras, né? Quantas pessoas são viciadas em algo que não conseguem largar o álcool? E é dominado por um copo de pinga, um copo de cerveja. Ou tantas pessoas são dominadas por drogas, por prostituição. Não consegue dominar aquelas coisas tão pequenas. Então, você tem que dominar todas as coisas. Você pode ir no bar, pegar uma água, pegar um suco. E quando você olhar aquilo que um dia você foi viciado, você tem que dominar para não cair aquilo novamente. Você tem que aprender a dominar. O apóstolo Paulo disse em 1ª carta de Coríntios, capítulo 6, e o versículo 12, ele diz que todas as coisas são lícitas. Tudo é lícito. Tudo. Eu posso entrar no bar e pegar um suco, ou por que não? Eu vou estar pecando por entrar no bar? Vou estar pecando? Não. Mas se eu entrar no bar e tiver um cigarro que eu fumei há tanto tempo, eu tenho que resistir àquilo. Eu tenho que dominar aquilo e não ser dominado. Todas as coisas me são lícitas. Isso vai estar ao seu alcance, tudo, tudo. Mas nem todas as coisas convêm. Eu chego no bar, tem tudo que é ruim, tudo que é bom também. Tem suco, tem água, mas tem coisa que é ruim também. Eu posso chegar lá. Tudo é lícito, mas eu não posso ser dominado por aquilo que é ruim. Está vendo? Nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você não pode ser dominado. Você foi feito para dominar e não ser dominado. Nada que é ruim você pode se deixar ser dominado. Nada. Você tem que dominar. E se você não domina, você é dominado. Pode ter certeza. Se você não dominar, você é dominado. A língua tem o poder de vida e tem poder de morte. Você que tem que saber o que você fala. Você tem que se controlar. Às vezes você está irado, né? E aí você abre a boca e fala coisa que não devia. E aquelas palavras já foram. Palavras lançadas é como flecha que não volta mais. É ou não é? Palavras lançadas são flechas. Vão e não voltam mais. Tem palavras que ferem mais do que uma arma. Porque a arma fere o corpo, a palavra entra na alma, entra no espírito. Então você tem que tomar cuidado com a sua língua. O Provérbios diz, na língua tem o poder de vida e tem o poder de morte. Você na língua tem o poder de abençoar, como tem o poder de amaldiçoar. Os olhos, a mesma coisa, você tem que guardar os seus olhos. Porque os seus olhos têm o poder do seu corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso.
Então você tem que dominar a língua, dominar os olhos. Você precisa aprender isso. E dominar as coisas, não se deixar ser dominado por nada daquilo. A, a diferença de dominar e mansidão. Nós temos duas diferenças aqui. Domínio próprio e mansidão, né? Qual que é a diferença? Mansidão é quando eu me relaciono com alguém. Eu tenho moderação no meu relacionamento. Quando eu falo com alguém, eu preciso falar com moderação. Eu falo com mansidão. Às vezes você ouve uma pessoa dizer, nossa, aquela pessoa tem uma voz tão mansa, né? Uma voz tão delicada, ela fala com maior delicadeza, porque ela é mansa, porque ela é moderada. Nossa, ela fala de uma forma que ela corrige, mas ela fala de uma forma tão moderada, que a pessoa nem vê que está sendo corrigida de tal maneira que ela está falando. Não é assim? Porque isso é moderação, isso é mansidão. A mansidão te dá esse equilíbrio, né? Vamos dizer assim, moderação. Mansidão é moderação, é equilíbrio. A mansidão te leva a fazer isso. Então você tem que ser manso na hora de falar, manso no seu comportamento. Então você vê muitas pessoas mansas, educadas, delicadas, educadas, enfim. Então mansidão, essa é a diferença de mansidão para domínio próprio. Diz ao respeito de relacionamento com o próximo, na hora de falar. O domínio próprio trata de relacionamento consigo mesmo. O domínio próprio, ou seja, é o meu domínio, eu tenho que me dominar. É o meu autocontrole. Eu não posso exigir da pessoa, eu tenho que me dominar. Então, o domínio próprio não domina o próximo, domina a si mesmo. É isso que você precisa entender. Então, o domínio próprio é um fruto. A mansidão é a brandura na hora de falar com alguém com delicadeza. E o domínio próprio pensa antes mesmo de agir e antes mesmo de falar. Ó, mansidão você fala, e você fala com delicadeza, com educação e com moderação. Você fala na mansidão, mas você fala moderadamente. O domínio próprio não, você antes domina o que você vai falar. Você não fala, você primeiro domina o que vai falar. Mais ou menos você diz, nossa, eu segurei para não falar, sabe? Ou seja, eu me tive um controle, porque eu ia falar tanta coisa, mas eu me controlei e não falei. Então, às vezes, a pessoa chama atenção, corrige alguém. Muitos chefes, né? Gritam com os seus funcionários, xingam os funcionários, porque não tem mansidão. Não tem mansidão nem domínio próprio. Agora, tem gente que vai corrigir, mas corrige com moderação, com mansidão, com delicadeza, com educação. E há aquele que tem um domínio próprio, que antes de falar qualquer coisa que sabe que vai ser uma palavra dura, a pessoa se autocontrola. Eu estava vendo um pastor num vídeo que eu vi hoje. Rapaz, esse pastor descascou bem o abacaxi e falou tantas palavras duras, né? Palavras chulo, como diz. Chamou a Fernanda Brum de prostituta espiritual, vagabundo espiritual. Você acredita nisso? Tem um vídeo circulando, um pastor lá no Rio de Janeiro. Pastor acho que é meio doido, né? E o povo da igreja dando glória a Deus, né? O povo da igreja concordou, alguns da igreja concordaram. E ele falou isso diante do púlpito, dizendo que Fernanda Brum é uma prostituta espiritual, que pensa em dinheiro, né? Canta por dinheiro. Mas é uma coisa muito forte. Prostituta espiritual, ainda que não seja prostituta da rua, mas é uma comparação espiritualmente, que se vende por dinheiro. Quem vai à igreja ou faz louvores em alguns lugares por dinheiro. E diz que é uma vagabunda espiritual. Você acredita? Eu fiquei pensando, se a Fernanda Brum assiste um vídeo desse, vai processar na hora um homem desse. Eu não sei se o vídeo chegou nela, mas é uma coisa dura. E ele fala maior naturalidade em cima do público. Falou que a Aline Barros também é outra coisa. Diz, você pode pensar de Fernanda Brum qualquer coisa. Você falar que ela é uma prostituta, eu acredito, mas falar que é pastora, eu não acredito. Nossa, uma coisa terrível. Ou seja, esse pastor não tem o domínio próprio. Ainda que ele esteja irado com algumas coisas de certos cantores que cobram, que pedem dinheiro absurdo para cantar em igreja, cantar em eventos, você tem que se ter autocontrole. Eu digo uma coisa, a pessoa impõe o seu valor como produto. Eu vou na igreja por tantos R$1.000. Ué, pior é quem paga, é ou não é? Pior é quem paga para vir. Se você não concorda que a pessoa cobra, por que você está pagando para trazer? É igual o bandido rouba, tanto que rouba quanto que cobra está enquadrado no mesmo artigo, não é assim? Tanto que rouba o produto quanto aquele que
compra estão enquadrados no mesmo artigo. Então, se a pessoa critica tal cantor gospel porque cobra um absurdo, pior é aquele que o contrata. É só não contratar. É ou não é, gente? Então, o que esse pastor falou foi coisa sem moderação, sem mansidão e não teve autocontrole na hora de falar. E falou uma coisa absurda. E olha o que diz em Provérbios para nós encerrarmos. Capítulo 10, e versículo 19. Então, a diferença de mansidão é essa. A mansidão, quando fala, se relaciona com a pessoa, fala com brandura, mansidão, delicadeza, educação. O autocontrole, não. Não fala, pensa antes de falar. Tem o autocontrole em suas palavras, tem o domínio em suas palavras. Na multidão de palavras, não falta transgressão. Mas o que modera os seus lábios é prudente. Esse pastor foi prudente? Que infeliz, né? Jogou as palavras ao vento, filmaram e está rodando, né? E é bem capaz de receber um grande processo nas costas por causa das suas palavras. Por isso que Jesus disse, pelas suas palavras você será absolvido ou pelas suas palavras você será condenado. Então tenha domínio próprio em suas palavras. Se coloquem de pé, podem aplaudir o Senhor Jesus. Tenha domínio próprio, seja prudente. Temperança é isso, é prudência. Sabe, uma pessoa temperança não pode ser nem muito sal, nem pouco sal. Tem que ser dosado. Se colocar muito sal, ninguém come a comida, ninguém come o feijão. Se também ficar sem sal, ninguém consegue comer. Então tem que ser moderado. Tem que ser no nível, nem mais, nem menos. E assim. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha autocontrole. Que você controle os teus olhos, controla as suas mãos, controla os teus ouvidos, controla a sua língua. E com isso você vai controlar todo o seu corpo. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e ilumine. Pastor, eu tenho feito coisas absurdas. Eu falei coisas que não devia, né? Eu fiz coisas que erradas. E eu estou aí precisando desse domínio próprio, porque eu sou muito estourado. Eu faço a cagada e depois eu peço desculpa. Eu mordo e assopro, eu mordo e assopro. Conhece alguém assim? Então precisa ter o controle antes de morder. Antes de falar. Tem alguém assim? Levante a mão que eu vou orar por você. Não seja infeliz não, não seja envergonhado não. Vem aqui para você receber o domínio próprio. Tem alguém assim? Ah, pastor, eu cansei de ser dominado, porque em casa a mulher me domina em tudo. Quem está sendo dominado em casa? Tem alguém? Não é você não, né, Ivo? Tá dominada? Tá te dominando, Ivo? Ô, Vani, você tá dominando o varão? Quem mais está sendo dominado em casa aí? Pastor, não aguento mais ser dominado. Ai, amém, que Deus te abençoe. Não tem ninguém? Deixa eu orar por aqueles que vão se batizar agora.